Oi, mãe, tô viva. E aí, como é que tá? Bom, hoje a gente vai ter uma conversa bem informal sobre o que eu notei sendo minder e au pair na diferença da criação das crianças do Brasil pra Irlanda. Eu acho que o mais básico e o mais impactante foi ver que aqui na Irlanda, as pessoas, no geral, consideram as crianças pessoas. Elas são pessoas pequenas, elas têm vontade própria, elas têm opinião própria, elas conversam com os adultos como qualquer outra pessoa, porque elas têm algo a dizer dentro daquele assunto, e elas não são reprimidas, e elas não são ameaçadas, e elas não são induzidas a nada. Então, isso pra mim foi muito chocante, porque eu cresci ouvindo que criança não tem querer. Isso não existe aqui. Criança tem querer, o querer da criança é respeitado. E as crianças são muito educadas, muito mais educadas do que crianças brasileiras que são forçadas a fazer coisas que não querem na base do chinelo. Eu mesma tenho 9. Então, o que acontece? A princípio eu ficava, isso é ridículo, isso é uma palhaçada, essa mãe que deixa essa criança falar assim, essa mãe que não fala pra essa garota não se meter na conversa de adulto, essa mãe que não sei o quê. Eu falo essa mãe, gente, porque eu só convivi com mãe, sabe? Não com pais, porque aqui o patriarcado é forte. Então eu não tenho como julgar a atitude dos pais. Só desse pai aqui, que é um bunda mole. A criança fala, ele tá de perna aberta. Só desse pai aqui, que é um bunda mole. A criança fala, chantageando ele emocionalmente, ele faz o que a criança quiser. Porque se culpa, né? Trabalha o dia inteiro, não dá atenção pros filhos, aí fica tentando suprir com essa história de, vou comprar uns troços, vou fazer suas vontades. Péssimo, viu, meninos? Não façam isso. E aí, eu acho que tem 2 casos, assim, que eles vão deixar bem explícito essa questão. E o primeiro deles é da família que eu costumava trabalhar. Eles têm uma menina de 11 anos e eles estavam planejando as férias. Quando eles estavam planejando as férias, eles estavam planejando ir pra França, pra um determinado lugar. E aí eles contaram pros filhos bem felizinhos e a menina falou, eu não vou pra esse lugar. E a mãe falou, você vai? Ela falou, não vou, a gente já foi pra esse lugar, não tem nada pra gente fazer lá. É insuportável. A única coisa que tem pra gente fazer lá é ficar tipo, descendo de tobogã na praia. Eu não quero ir pra esse lugar. E a mãe ficou meio chateada, porque ela já tinha feito, tipo, pago, né? Ela já tinha comprado, ela só tava comunicando. E a mãe ficou muito chateada e muito sentida e ficou de todas as formas tentando convencer a filha a querer ir pra aquele lugar, a não ir contrariada, sabe? E eu sei que se fosse eu, ou qualquer pessoa que eu conheço no Brasil, os pais iam estar falando, tipo, você devia dar graças a Deus que você vai viajar e parar de querer escolher as coisas, porque você não está pagando nada, então você calha a sua boca. E eu fiquei, gente, chocada. Na época, eu até repreendi a menina na minha cabeça, né? Porque, enfim, fazia o menor sentido aquilo. Mas na verdade fazia assim, porque ela é criança, ela tem mais 2 irmãos que são mais novos do que ela. Se não tem nada pra criança fazer naquele lugar, pra que ela vai pra aquele lugar, não é mesmo? E o outro caso foi do meu menino de agora, os 2. Eles tinham um acampamento de futebol aqui. Todo santo dia eles vinham pra esse acampamento. Numa determinada semana, a avó deles veio passar a semana aqui. E aí no último dia, na sexta-feira, a mãe falou assim pra eles na quinta noite, amanhã a gente vai sair com a sua avó, a gente vai andar pela cidade, vai levar ela pra almoçar, tudo bem? E o menino mais velho falou, não vou. E aí ele falou, não vou porque amanhã é meu último dia no futebol, eu tenho uma final e eu não vou perder minha final. E a mãe falou, tudo bem. E eu falei, o quê? Passou. No outro dia de manhã, tava tudo certo dos 2 menores irem e do menino não ir. Quando o menino mais novo virou e falou, mãe, eu acho que eu não quero ir com a minha avó, não. Porque eu quero ir pro acampamento de futebol, porque hoje é o último dia da última semana e eu quero estar lá. E aí a mãe dele falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. Ela falou, tá bom. Ele falou, você acha que minha avó vai ficar muito chateada? A mãe dele falou, não, sua avó vai entender. E ele falou, tudo bem, então eu vou. E aí eu pensei, gente, se a minha mãe ia me arrasar, mas a minha mãe ia me destruir. A minha mãe ia me puxar pelos cabelos. E a minha mãe ia dizer, sua ridícula, a sua avó veio lá da casa do cacete pra vir pra cá, pra passar a semana com você, e no dia que você tem que almoçar com ela, você quer ir jogar futebol, nunca mais você vai jogar futebol na sua vida, eu vou quebrar suas pernas. Entendeu? Era basicamente isso que a minha mãe ia falar. E ainda ia falar que a minha avó ia ficar muito chateada assim se eu não fosse. E
era isso. Ou não, ou minha mãe não ia fazer nada, ela só ia me olhar, ia falar, vai pro seu futebol. E aí eu ia chorando, entendeu? Porque quando eu voltasse, eu ia saber que eu ia ficar uma semana sem sentar, de tanta chinelada que eu ia levar na bunda. E aí foi tão natural pra ele falar, tipo, mãe, não quero ir. Ela falou, tá bom. E aí eu falei, gente, óbvio que se essa criança tivesse ido, ele ia ficar o tempo todo pensando no futebol dele, ele não ia se sentir bem, ele não ia estar confortável, ele não ia estar feliz naquele lugar, e ele ia ficar, tipo, fazendo aquelas manhas que criança faz, e aí a mãe ia brigar. Porque a criança estava fazendo manha, mas a criança nem queria estar lá a princípio de conversa. Achei genial. Genial. Então, assim, é esse tipo de diferença, sabe? Se a mãe estiver conversando com uma amiga e a criança quiser falar alguma coisa sobre o assunto, ela vai falar, sabe? E a mãe pode ser que, tipo, a mãe não queira que ela participe, e aí a mãe vai falar, ótimo, meu bem, agora faz o seguinte, vai pra ali que a mamãe tá conversando. A criança vai, ela já falou o que ela tinha pra falar. Não precisa você querer repreender a criança no meio de todo mundo e nem deixar a criança sem graça, sabe? É só escuta a criança e fala, vai embora daqui, criança. A mãe te ama. E eu achei isso ótimo também. Um outro ponto é exatamente isso, sabe? Tipo, ontem ela falou pra eu fazer macarrão com presunto pras crianças. Aí eu fiz e ela ia fazer linguiça pra gente. No meio do caminho, ela me virou pra criança e falou que a criança, duas crianças queriam linguiça, só uma queria presunto. Ela chegou e falou, ai, você pode tirar o presunto do meio do macarrão que você acabou de fazer, querida? Porque fulano e fulano não quer presunto? Falei, claro que eu posso. Tirei. Deixei lá, fiz até uma marmita pra eu comer hoje. Mas assim, minha mãe fala assim, vai comer o que tem. É o que tem que vai comer, tá bom, meu amor? Beijo. E é isso, tipo, não é uma questão da minha mãe, sabe? Eu não tô nem colocando da minha mãe. Porque a minha mãe, coitada, é um neném, um amorzinho. Mas as mães que eu conheço, a criação que eu vi no Brasil, sabe? A forma como os adultos tratam as crianças como se elas fossem menos gente, como se elas não tivessem direito à opinião. E eu com certeza concordo com essa questão da criação do Brasil, dela ser mais carinhosa, dela ser mais íntima. Aqui, às vezes, as crianças estão se esgoelando de chorar e a mãe tá no andar de cima. Ela não desce pra saber o que aconteceu. Ela não desce. Eles brigaram. E aí, um subiu com raiva e o outro tá aqui chorando. Mano, eles vão morrer de chorar. Porque ela não vai vir aqui saber o que aconteceu. Uma criança caiu, ela ouviu a criança cair e a criança tá se esgoelando de chorar. Ela não vai vir aqui, sabe por quê? Porque a au pair tá aqui, então a au pair resolve. E, gente, eu tô com alguém tá tomando conta de mim. Hoje, tenho 25 anos. Se eu começar a gritar, minha mãe vai chegar lá desesperada. Minha mãe vai, sabe por quê? Porque eu sou o neném da minha mãe. Então ela vai atrás de mim se eu estiver chorando. Entendeu? E eu acho que eles têm esse problema, assim, de afeição. Eles não têm essa afeição pelos filhos. A mãe, a maior parte do tempo que a gente tá aqui, ela tá em casa. Ela não tá trabalhando aqui. Eles estão realmente de férias. Então, por exemplo, ontem a menina ficou doente de manhã. Ela não foi pro acampamento. A mãe falou, você pode ficar até as 11? Eu falei, posso. Ela tava em casa. Ela não tava na rua. Ela não tava fazendo qualquer outra coisa. Ela tava em casa. Na verdade, de 9h15 ali até 10 horas, ela foi andar. A filha está em casa doente, a miserável foi caminhar. Que é isso, né? Que é isso? Não sei explicar. Então, assim, da mesma forma que, do mesmo lado que tem pontos positivos, tem pontos negativos, sabe? E eu acho que ter vivido as duas experiências vai me tornar uma boa mãe se algum dia eu for mãe, se algum dia eu decidir ser mãe. Porque talvez eu consiga ter um equilíbrio. Eles não têm, os pais brasileiros também não têm. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem as observações de vocês aqui embaixo sobre esses assuntos, se vocês criam filhos de vocês de maneira diferente, o que vocês acham dessa criação que considera a criança um ser humano. Beijo, até amanhã. Tchau.